Eles deixaram na praia seu barco, suas redes, e seguiram a Jesus. Queridos irmãos e irmãs, presentes aqui no santuário, que rezam conosco através das rádios Montanhês Web Semeando, do canal YouTube da nossa paróquia, é o terceiro domingo do tempo comum. A vocação, o chamado de Deus é constante. Ele não cessa de dirigir-se a cada um de nós e nos convocar para o seguimento dos seus passos, a acolhida do seu reino. O Evangelho hoje começa dizendo que assim que João Batista foi preso, Jesus regressa à Galileia e ali diz na sua pregação: o tempo se completou. Convertei-vos e crede no Evangelho. O reino de Deus chegou. O reino de Deus que chegou é o próprio Jesus, a sua presença, porque não há como acolher Jesus e deixar de lado os seus ensinamentos, o seu reino. Não há como acolher o reino e deixar Jesus de lado. Jesus se identifica com o seu reino e os ensinamentos que veio nos trazer. Ele vai caminhando às margens do lago de Genezaré, vai convocando pelo nome os seus seguidores. André, Simão, anda mais um pouco, Tiago e João, anda mais um pouco, você e eu, cada um de nós. Ele nos chama para permanecermos com Ele, no convívio, na intimidade da nossa fé, experimentando a sua presença amorosa em nossas vidas e nos tornarmos assim aptos para a missão evangelizadora que Ele nos envia. Assim como Ele chamou aqueles primeiros apóstolos, discípulos, Ele continua chamando cada um de nós para viver a experiência do seu reino. Se trata de uma conversão, que não é apenas abrir mão de pecados e erros, mas é uma mudança de mentalidade, é uma metanoia, mudar a noia, o espírito, a mentalidade. Não ter o pensamento mundano, mas ter o pensamento de Deus na nossa vida. Por isso Ele conta com cada um de nós. Nos chama para sermos pescadores de pessoas humanas. Ele próprio pescou aqueles que estavam ali às margens do mar da Galileia. Deixaram o seu trabalho, as suas redes, suas embarcações e seguiram a Jesus. O pescador, quando retira o peixe da água, ele retira o peixe do seu habitat completamente. Esta metanoia é a saída daquilo que seria o meramente humano, meramente transitório, para uma vida totalmente modificada. Na metanoia, na conversão de que fala Jesus. Este apelo, Ele o concretiza em nossa vida através da sua obra redentora. Quer que nós também estendamos a nossa tarefa missionária, o nosso compromisso batismal, esta mesma possibilidade de pescar para o reino de Deus pessoas humanas. Não nos importando se as pessoas nos julgam de maneira equivocada, achando que nós fôssemos retrógradas, ultrapassados, não se usasse mais tal ou qual postura, porque a atualidade do reino é permanente e ultrapassa os umbrais da história. Esta vocação, esse chamado,
quando não é atendido, quando nós deixamos de seguir o que Deus nos pede, imaginando que será muito difícil e até impossível, e tomamos um caminho mais fácil, mais cômodo, nada dá certo. Nós não nos realizamos e nem o resultado da tarefa missionária acontece. O exemplo é a profecia de Jonas. Nós ouvimos esse trecho na primeira leitura. O livro de Jonas é o menor livro da Bíblia. Só tem 4 capítulos. Nós ouvimos hoje do 3º capítulo para frente, que mostra quando Jonas resolveu atender o apelo de Deus na sua vida. Os 2 primeiros capítulos descrevem que Jonas pensou assim: eu não vou para Nínive não. Nínive é muito difícil. Eu não vou dar conta. Não é uma tarefa para mim. Eu vou para Tarsis. Tomou a embarcação em direção a Tarsis, e a metáfora bíblica descreve que aquela viagem estava dando toda errada. A tempestade, o perigo do naufrágio, a sorte que fizeram o sorteio para descobrir de quem era a culpa daquela tormenta toda. A sorte recai sobre Jonas, ele se identifica no que ele está fazendo, ele é lançado ao mar, é uma mensagem figurativa, engolido por uma baleia e vomitado na praia. Não deu certo Jonas seguir o caminho fácil, segundo a sua interpretação. Agora sim, ele vai para Nínive, é para onde Deus o enviara. A palavra disse para nós que Nínive era uma cidade muito grande. Na verdade, geograficamente, Nínive era uma cidade pequenina. Ela era grande sim, nos seus problemas, nos seus embaraços, nos seus equívocos, nas suas dificuldades. Mas Jonas agora, sendo eficiente na sua resposta, vai encontrar a eficácia da graça de Deus. Atendendo o apelo de Deus, ele vai anunciar em Nínive com grande empenho missionário, e os resultados começam a acontecer. Nínive se converte e não é destruída. Assim é a nossa vida. Toda vez que nós sentimos e ouvimos a inspiração de Deus, que nos quer caminhando numa direção, mas que nós pensamos assim: é muito para mim, eu não vou dar conta, eu vou ficar com esta alternativa. A nossa alternativa, ao nosso ver, mais simples e fácil de ser executada, ela não alcança os resultados. Se nós atendemos os apelos de Deus, o que aos nossos olhos é impossível, se torna possível. Nosso Deus é o Deus do impossível, porque Ele faz o resultado acontecer. Nós somos apenas instrumentos, e como instrumentos precisamos ser prontos no nosso sim, eficientes na resposta, como foram os primeiros apóstolos convocados por Jesus. A eficácia, o resultado é por conta da ação do próprio Deus. Isso diante de todos os desafios culturais, sociais que nos envolvem. Na carta encíclica Redemptoris Missio, São João Paulo II recorda-nos os areópagos da evangelização, da missão nos dias de hoje. E nos recorda que o protagonista é o Espírito Santo. Nós podemos ser eficientes, hábeis na nossa prontidão, mas ninguém de nós é capaz de tocar o coração, a vida de quem quer que seja. Só o Espírito Santo é capaz. Nós somos instrumentos para fazer chegar aos nossos irmãos e irmãs
esta ação divina na vida deles. E o Papa São João Paulo II ainda recorda, quando nós nos revestimos de timidez, pensando, deixa estar, porque é assim que precisa ser, o mundo está diferente, a cultura hoje é assim ou desse outro jeito. Ele diz assim: não há nenhuma cultura que não traz em seu bojo as sementes do Evangelho. Não há nenhuma cultura que, tendo as sementes do Evangelho, porque todas têm, não são necessitadas da evangelização, ou seja, Jesus Cristo só vem enriquecer e acrescentar cada cultura, cada pessoa. Não tenhamos medo de enfrentar as Nínives do nosso dia a dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.